Para falar sobre os reajustes anunciados pela Petrobras e o projeto de cobrança única do ICMS sobre os combustíveis, a gente vai conversar agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Oi, Adriano, boa tarde para você, obrigada por nos atender. Boa tarde a você, Marcelo e Daniel. Vamos aproveitar e já falar então desse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, da unificação do ICMS. Deve ter algum impacto significativo e ainda pensando que a gente tem uma guerra na Ucrânia que também está impactando o preço do petróleo? Olha, Marcela, o dia de ontem foi um dia assim, marcante para o setor de combustíveis, para o mercado de combustíveis, porque a Petrobras fez aquele aumento com um percentual bastante elevado, né, no diesel, na gasolina e no botijão de gás. E o Congresso teve rapidez, né, para aprovar no Senado esse PLP 11 do ICMS e o PL 1472, que cria a conta de estabilização e outras coisas mais. E a Câmara, na madrugada, como vocês falaram, acabou aprovando o PLP 11, que é um projeto estruturante, ele já está pronto. E o outro PL, o 1472, eu acho que tem que ter mais discussão, porque ele tem ali pontos que eu acho que merecem um aprofundamento maior. Mas, de qualquer maneira, o que a gente viu ontem foi que os diversos agentes agiram na medida do possível. A Petrobras não tinha como não aumentar a gasolina, o diesel e o botijão de gás. Por quê? Porque a defasagem de preços estava muito grande entre mercado interno e mercado internacional. A Petrobras ficou quase 60 dias sem aumentar o preço dos combustíveis na refinaria. E você teve um rally de preço de barril muito grande em função aí da guerra da Ucrânia. Então, essa defasagem estava começando a provocar, né, um risco de desabastecimento no Brasil. Por quê? Porque o Brasil hoje importa 30% do consumo de derivados. Se você tem uma defasagem muito grande de mercado interno em relação ao mercado externo, ninguém importa. E os estoques já estavam acabando. Então, não tinha outra solução senão fazer aquele aumento de ontem. E o Congresso, quer dizer, eu acho que foi muito bem aprovar da Câmara e o Senado o PLP 11, porque é um projeto, quer dizer, que há muito tempo vem sendo pedido pelo próprio mercado de combustível. Você vai diminuir a volatilidade do aumento na bomba, porque em vez de você calcular o ICMS a cada 15 dias, no primeiro momento de transição, você ficar um ano sem recalcular esse ICMS, depois vai ficar 6 meses só calculando essa diferença de ICMS. Você também cria a monofasia, que ajuda a monofasia, que você, em vez de cobrar o ICMS ao longo da cadeia, você fica lá na refinaria, no importador, o que dá mais transparência, o que simplifica mais a cobrança e também ajuda a combater um problema sério que você tem no mercado de combustível, que é a sonegação. Então, eu acho que foi feito ontem o que era possível, né? Agora, se o governo não queria que a Petrobras tivesse um aumento tão elevado como fez, aí você teria que adotar uma política que até chegou a ser discutida, que é você criar uma espécie de um plano de emergência, de subsídio específico, né? Uma coisa parecida com o que você fez no governo Temer, quando teve a greve dos caminhoneiros. Um programa emergencial que você faria através de um MP, pedindo um crédito extraordinário, que teria uma durabilidade de 3 a 6 meses para ver como é que fica a questão da guerra, né? Mas o governo, quando pensou nessa decisão, também veio uma queda no preço do barril, né, de 130, 120 para 111, 115, e ele decidiu observar melhor esse cenário antes de tomar essa decisão, que, na minha opinião, ela não está afastada, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a durabilidade dessa guerra e também qual vai ser o desenrolar dela, né? Você viu hoje, por exemplo, a ministra alemã dizendo que não dá para fazer embargo ao óleo, ao gás russo na Europa. Os Estados Unidos dá para fazer esse embargo, porque ele é autossuficiente em petróleo e gás natural, então não tem grandes problemas para ele. Então, essa história já vai continuar vendo, mas eu acho que ontem foi um dia importante para o mercado de combustível, porque, volto a repetir, os diversos agentes tomaram as decisões que tinham que tomar, e, na minha opinião, as decisões estão corretas, tanto a aprovação do PLP 11 quanto a Petrobras ter aumentado o preço dos combustíveis, que não é nada agradável para o consumidor, mas vamos combinar que pior que preço alto é desabastecimento. Que impacto você projeta, Adriano, nos alimentos, dada o aumento nos combustíveis e essa possibilidade de contenção com o ICMS congelado? Olha, Daniel, esse petróleo subindo, eu digo o seguinte,
o petróleo já vem subindo há algum tempo, independente da guerra. Você pegar 2020, que foi o auge da pandemia, você chegou a ter petróleo abaixo de $20. Naquele momento ali, o Brasil perdeu a oportunidade, por exemplo, de criar um fundo de estabilização. E a média do petróleo em 2020 foi entre $40 e $45. 2021, com a vacina, com a retomada do crescimento econômico, essa média cresceu para $70. Por que cresceu para $70? Por questões econômicas. A oferta de petróleo não cresce na mesma velocidade da demanda. Então, você faz o ajuste via preço, né? Você destrói demanda via preço para encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ano, os analistas e bancos estavam fazendo a previsão de petróleo a $90, $95, em função também de uma oferta continuando a crescer abaixo de uma demanda. Aí vem a guerra e o petróleo passa dos $100. Então, até $95, vamos dizer assim, é efeito econômico. A partir de $95 eu chamo que é efeito guerra. E esse efeito guerra, mesmo também o efeito econômico, já estava fazendo com que a inflação disparasse no mundo inteiro. Né? A inflação, o derivado, gasolina, diesel, caro, não é uma característica do Brasil. Está acontecendo no mundo inteiro. Hoje a gasolina nos Estados Unidos e na Europa está mais cara que no Brasil. Aí vem a inflação. Para combater a inflação, vem taxa de juro crescente e a gente vai ter um ano de 2022 com dificuldade de retomada de crescimento econômico, logo esse ano, onde a gente estava começando a ver a pandemia pelo retrovisor. Então, inflação alta é aumento em todos os preços. No Brasil, a gente tem um agravante a mais, porque o nosso modal principal de transporte, de mercadoria, de todo tipo de mercadoria, alimentos, remédios, etc., é usando o diesel, né? E você vê que ontem o diesel cresceu quase 25%. Então, o impacto, vamos ter impacto grande na inflação brasileira e vamos ter impacto no preço dos produtos. A inflação só vai ser segurada porque o Banco Central, já desde o início do ano, já está aumentando as taxas de juros na tentativa de segurar essa inflação. É um fenômeno semelhante, Daniel. A gente viveu em 79, no segundo choque do petróleo. Em 79, o preço do petróleo dobrou naquela ocasião em função da entrada dos ayatolás no Irã e a deposição do presidente na época, do Reza Pahlavi. E no ano de 80, a inflação começou a disparar e os Estados Unidos fez o que na literatura econômica a gente chama de contra-choque de petróleo, aumentando os juros em 20%. Eu acho que esse ano a gente está passando por um cenário nesse sentido semelhante. A grande diferença é que naquela ocasião você não tinha pandemia, né? E agora você tem a pandemia. A gente conversou com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Muito obrigada, Adriano. Até uma próxima. Boa tarde. Eu agradeço a vocês. Boa tarde. Bom final de semana. Você também.